Cada um deve ter um grande amor pela igreja, assim como um bom filho que ama a sua mãe reza por ela. Também cada alma cristã deve rezar pela igreja, que para ela é mãe. No tópico 551, a gente já tem uma reflexão muito interessante, porque o que Santa Faustina nos relata aqui, mais uma vez durante o diário, é que ninguém é perfeito. Nós somos seres falhos, principalmente quando a gente deixa o nosso ego, a nossa opinião, os nossos planos passarem na frente dos planos de Deus, porque Deus é perfeito, mas a gente geralmente atrapalha ele. Portanto, a igreja é santa por causa de Deus, por causa de Jesus Eucarístico. Mas nós, como participantes, somos falhos. Nós não somos seres mágicos e diferentes do restante do mundo. Mas o segredo, principalmente inspirado pelo Espírito Santo, não é dar as costas, não é abandonar, não é só criticar sem buscar uma melhora. É, em primeiro lugar, rezar. Rezar por si, pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas que você gosta, que não gosta, e pela igreja, pelas instituições, pelo seu país, por tudo isso. Rezar é a nossa maior arma, por incrível que pareça. E é uma grande arma. É uma arma de intercessão fantástica. E este comentário no tópico 551 não é Santa Faustina fazendo vista grossa, falando para fingir que não temos defeitos, mas para batalharmos a boa luta contra os defeitos, buscando uma melhora, mas sem abandonar. Muita gente confunde criticar com abandonar. Não gosto, vou abandonar. Não concordo, não quero mais saber. Se você não gosta de algo, não concorda com algo, vá ver se aquilo tem fundamento ou não. E se há algo para ser melhorado verdadeiramente, lute por uma melhoria, mas não abandone. Essa é a questão. Nos 7 dons do Espírito Santo, nós começamos a entender um pouco melhor como o mundo funciona pelos olhos do Espírito Santo, para tomar decisões que sigam a vontade de Deus. O dom da sabedoria é enxergar a vida com os olhos de Deus, entender o que realmente importa, que é a eternidade, e ter a capacidade de amar aquilo que vem de Deus, mesmo que a gente não entenda. Às vezes, por mistérios que não nos cabem agora, tinha um caminho liso, bonito, confortável e um caminho cheio de pedras. E nós, mesmo rezando, precisamos cruzar o caminho das pedras. O Espírito Santo, com o seu dom da sabedoria, ele pode nos dar a capacidade de amar tudo que vem de Deus, mesmo que a gente não entenda. E em oração, se abandonando completamente à vontade de Deus, dizer: talvez eu quisesse caminhos mais fáceis, mas se é você, meu Senhor, que diz que esse é o caminho certo, eu vou aceitar. É esse tipo de iluminação interior. O dom do entendimento é para compreender melhor as verdades da fé, os mistérios de Deus. Mesmo quando as coisas não parecem fazer sentido, o Espírito Santo nos trará a paz de quem se entrega a Deus por completo. No dom do conselho, nós vamos discernir o caminho correto, o caminho que é a vontade de Deus. É sobre aplicar esses dons que aqui Santa Faustina está falando. Pedir esses dons do Espírito Santo para saber o que fazer em cada situação. Mas abandonar a igreja nunca foi o que o Espírito queria. Dom da fortaleza, permanecer fiel a Cristo, mesmo quando as coisas não estiverem bem, mesmo quando tiver perseguição, sofrimento, provação, mesmo quando tiver discordâncias. É sobre isso, a fortaleza, ficar como uma rocha firme no lugar. O dom da ciência, reconhecer a presença de Deus na nossa vida e utilizar os bens que Ele nos dá da forma correta, sem apego. O dom da piedade,
ter esse amor filial pela oração, pelos irmãos e pela igreja. Quem ama não abandona, não desiste, luta e reza por aquilo. E o dom do temor de Deus, que é um profundo respeito, reverência e não querer se afastar do seu amor. E por que eu tô falando disso? Porque a igreja católica é Jesus eucarístico. O que é ser católico? Por que ser católico? Jesus eucarístico. Tudo é Jesus eucarístico. Então o Espírito Santo nunca vai falar pra gente se afastar de Jesus eucarístico. A gente pode não concordar com nada, não se dar bem com a comunidade, com a catequista, com o sacerdote, com o diácono. Deve ter gente que a gente briga, não concorda com alguma coisa, mas se manter em oração com os dons do Espírito Santo. Abandonar nunca é a resposta, mas rezar por aquela causa, sim. E o tópico 551 começa com isso, nos lembrando que a igreja é uma mãe. Não é fazer vista grossa, não é aplaudir tudo e qualquer coisa. É sobre acreditar que ficar e querer melhorar é sempre o caminho. E não só criticar e abandonar tudo. Você sabe que eu vi um stand-up esses dias e o comediante perguntou para um rapaz da plateia: por que você largou a igreja católica? E ele falou: porque eles têm muito defeito, porque eles são hipócritas, porque eles fazem muitas coisas erradas, isso e aquilo. E sabe qual que era que o comediante falou? E que hora sai o seu voo para sair do país? Porque eu acho que você citou a humanidade inteira aqui. Não sei se você vai achar um lugar melhor do que você citou, mas aqui vai. E todo mundo riu e eu percebi que o rapaz riu e ficou pensativo. É sobre isso. Nós temos defeitos, mas quem só aponta o defeito e abandona não é o caminho. Temos defeitos, vamos lutar para melhorar. E eu vou ficar firme e forte aqui. Por quê? Por Jesus eucarístico. Continuando o tópico 551. E o que dizer de nós, religiosas, que nos comprometemos a rezar pela igreja de maneira especial? Grande é, portanto, o nosso apostolado, embora tão oculto. Eu sempre digo que Santa Faustina e Santa Teresinha do Menino Jesus se complementam. É muito interessante porque em História de uma Alma, Santa Teresinha, ela queria ser uma guerreira como Santa Joana d'Arc, ela queria sair ao mundo pregando a palavra, e ela queria muitas coisas na igreja. Ela queria, se ela fosse homem, ela queria ser um sacerdote para poder rezar a Santa Missa. Ela queria tantas coisas. E ela aprendeu uma valiosa lição do Espírito Santo na jornada dela, que talvez algo que está no alcance de todos nós é a coisa mais preciosa que existe: rezar, e rezar pelo outro, a oração de intercessão. Santa Teresinha percebeu que quando ela rezava por quem está evangelizando, ela evangelizava de certa forma. Quando ela rezava pelos sacerdotes, ela estava ajudando aquela Santa Missa a acontecer. Quando ela rezava pela conversão, ela estava convertendo. Quando ela rezava pelos agonizantes para terem uma morte santa, ela estava ajudando nessa caminhada. Então, Santa Teresinha queria ser tantas coisas e ela descobriu que ela queria ser tudo e tantas coisas. E a jornada dela disse o seguinte: eu queria ser tudo e Deus me deu tudo, porque Ele me deu o dom da oração. E olha o que Santa Faustina vem dizer pra gente, que quando ela reza pela igreja, pelos outros, ela tem um apostolado incrível. Santa Faustina continua a sua reflexão. E todas essas pequenas coisas do nosso dia a dia serão depositadas aos pés de nosso Senhor como oblação de súplica pelo mundo. Mas, para que esse sacrifício seja agradável a Deus, deve ser puro. Para que o sacrifício seja puro, o coração deve se libertar
de todas as afeições naturais, dirigindo todos os seus sentimentos para o seu Criador, amando nele todas as criaturas, de acordo com a sua santa vontade, e procedendo assim, cada uma no espírito do zelo, trará alegria à igreja. Isso aqui, de novo, é um complemento com Santa Teresinha, porque ela percebe o seguinte: nós temos que entregar tudo aos pés de nosso Senhor na cruz. Tudo, até as pequenas coisas. Santa Teresinha ensina isso. Uma vida ordinária, normal, com tesouros extraordinários para a fé. Se eu não serei uma mártir que morrerei pela minha fé, eu vou aguentar as pequenas picuinhas, briguinhas, desavenças, as pequenas pedras no meu caminho e entregar a Deus na cruz. É isso que Santa Teresinha ensina em História de uma Alma e é isso que Santa Faustina nos traz aqui de perspectiva. E esse sacrifício exige um coração puro, puro das afeições, dos apegos. Santa Faustina tenta mostrar que nós precisamos seguir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, porque o apego desenfreado a pessoas e coisas não nos leva a lugares bons. Tira a nossa confiança de Deus e coloca nas pessoas e nas coisas. E as pessoas, as coisas, o mundo decepciona. Só Deus que não decepciona, só Deus é perfeito. Então qualquer fé, qualquer expectativa, qualquer boa vontade colocada em extremo, num carro, num trabalho, na conta no banco, no pezinho de meia, no casamento, na filha, no neto, em qualquer coisa, situação ou pessoa, a gente vai se decepcionar. Porque a única coisa, a única pessoa perfeita, a única perfeição verdadeira está em Deus. E no tópico 552, Santa Faustina reflete mais uma vez sobre a importância do silêncio, ou melhor, do cuidado para não pecar pela língua. Porque é pela língua que nós caímos nas murmurações, reclamações, mágoas, maledicências, mexericos. Nós viramos ingratos porque nós validamos os problemas e esquecemos de Deus. Não é que a gente não possa conversar, mas Santa Faustina mais uma vez chama a nossa atenção para o que sai da nossa boca. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com as nossas avaliações do que está acontecendo na nossa vida. E se a gente cair na armadilha da murmuração, a gente fica ingrato. A gente esquece de agradecer mesmo pelas pequenas coisas. E sem agradecer a Deus pelas pequenas coisas, coisas maiores não podem vir. Tópico 553. Mas logo desejo falar da outra regra, isto é, da fala. Ela falou agora do silêncio. Da fala. Calar-se quando se deve falar é uma imperfeição e algumas vezes até pecado. Olha que reflexão fantástica de Santa Faustina aqui. Ela fala sobre essa percepção, principalmente numa vida de oração iluminada pelo Espírito Santo, em que o falar desenfreadamente, sem uma vida de oração e vigilância, orai e vigiai, pode recair em vários problemas, incluindo no pecado, na murmuração, na ingratidão como etapa, como fruto dessas falas. Mas, ao mesmo tempo, só o silêncio não é o segredo. Deixar de falar quando se deve é um defeito, uma imperfeição e até pecado em algumas situações. E isso, de novo, entra no tópico 551. Santa Faustina em nenhum momento pede para nós fazer vista grossa aos defeitos. Ela simplesmente pede grande amor pela igreja. Ou seja, amor não abandona. Amor quer o melhor para o outro. Quer que o outro evolua. Quer que o defeito suma e que a virtude apareça. E aí, nesses tópicos seguintes, ela fala sobre o silêncio e o poder da fala
como ferramentas da divina providência para quem rezar e usar dos dons do Espírito Santo. E aí, Santa Faustina reflete, por exemplo, sobre o recreio das irmãs, em que ela fala assim, que os recreios sejam alegres no Espírito de Deus. Deus não é tristeza, perceba, Santa Faustina deixa isso muito claro. Aí ela continua falando sobre esses recreios como um exemplo, tá? Temos a possibilidade de nos conhecer mutuamente. Então, que cada uma exponha seu ponto de vista com simplicidade, para a edificação das outras, e não com a pretensão de se fazer notada ou, Deus nos livre, de provocar um conflito. Então, ela fala sobre a ferramenta de falar ou se silenciar pelo bem maior e pela vontade de Deus em nossas vidas, pelo ganho maior. E não para semear reclamações, discórdia e o vício, o hábito terrível que eu sempre tive muito, luto muito contra, que é da murmuração. E por que a murmuração é ruim? Eu demorei para aprender isso. Eu percebia que eu estava sendo ingrata com Deus. Porque a murmuração gera esse fruto. Você para de agradecer, seja coisas grandes ou pequenas. E se você não é grato pelas coisas pequenas, Deus não consegue agir na sua vida, porque você fecha o seu coração para coisas melhores ainda que Ele poderia e que Ele quer dar na nossa vida.